Olá, peregrinos da noite. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua presença aqui é o que mantém essa luz acesa. E me fale nos comentários de onde você fala e qual próxima história você deseja ouvir por aqui. Agora, silencie o mundo ao seu redor. Apague as luzes, coloque seus fones de ouvidos, respire e deixe que a história comece. Nas montanhas silenciosas da Úmbria, onde o vento parece sussurrar orações antigas entre as pedras cobertas de musgo, nasceu uma criança que traria consigo o perfume da fé e o mistério do sofrimento redentor. Era o ano de 1381, tempo em que a Itália medieval vivia sob o peso das guerras e das pestes, mas também sob a luz das orações que subiam aos céus. No pequeno vilarejo de Rocca Porena, perdido entre vales envoltos por neblinas eternas, o milagre aconteceu. Veio ao mundo Rita Lotti, filha de Antônio e Amata Lotti, dois camponeses humildes e tementes a Deus. O casal, já de idade avançada, havia perdido as esperanças de ter descendência. Suas mãos, calejadas pelo trabalho e pelo tempo, rezavam há anos por um sinal divino. E Deus, em sua infinita misericórdia, respondeu-lhes com o nascimento daquela menina que viria a se tornar símbolo de pureza, perdão e fé inquebrantável. Desde o instante em que respirou o primeiro ar das montanhas, algo em Rita parecia pertencer a um plano superior. Sua chegada foi silenciosa, como se o próprio céu temesse romper a paz daquele momento sagrado. Dizem que, na noite de seu nascimento, as estrelas brilharam com uma intensidade incomum e que um perfume suave de flores silvestres invadiu o vilarejo. As parteiras emocionadas comentaram entre si que jamais haviam sentido tamanha paz ao trazer uma criança ao mundo. E no coração de seus pais nascia junto um amor que não era apenas humano, era espiritual. Um amor moldado pela certeza de que aquela criança havia sido escolhida por Deus para algo grandioso. Mas o primeiro sinal do mistério que acompanharia Rita por toda a vida viria quando ainda era apenas um bebê. Enquanto dormia em um pequeno berço de vime, deixado à sombra de uma oliveira durante o trabalho de seus pais no campo, um enxame de abelhas brancas surgiu do nada, pairando sobre a criança adormecida. Os trabalhadores próximos observaram, atônitos, o espetáculo silencioso. As abelhas pousavam sobre seus lábios, sobre suas mãos, entravam e saíam de sua boca sem lhe causar nenhum mal. Não houve picadas, nem choro, apenas um leve murmúrio do vento e o sono tranquilo da menina, envolta por uma luz que parecia vir de dentro. A cena rapidamente se espalhou pelo vilarejo. Alguns camponeses, temerosos, acreditaram tratar-se de um mau presságio, outros de um milagre. Os monges do convento de Cássia foram chamados para testemunhar o acontecimento e, ao verem a criança intocada pelas abelhas, proclamaram: "Esta menina pertence a Deus. O mel será sua voz e a doçura o seu caminho." A partir daquele dia, todos passaram a olhar para Rita com um misto de reverência e assombro, como se pressentissem que aquela pequena seria instrumento de algo muito maior do que a própria compreensão humana. Com o passar dos anos, a pequena Rita cresceu em meio à simplicidade dos campos e à fé dos seus pais. Antônio e Amata a ensinaram a rezar, a trabalhar com as mãos e a confiar no divino acima de todas as coisas. A menina era calma,
de olhar sereno e alma silenciosa. Falava pouco, mas quando o fazia, suas palavras pareciam carregar uma sabedoria que não pertencia a uma criança. Gostava de se recolher sozinha entre as pedras e flores, onde passava horas em oração, contemplando as montanhas que cercavam Roca Porena como braços protetores de Deus. Muitos diziam que, mesmo nas brincadeiras, havia nela algo diferente, uma espécie de paz antiga, como se já conhecesse o mistério do amor e da dor que um dia marcariam sua vida. Rita também demonstrava uma compaixão incomum, cuidava dos animais feridos, ajudava os vizinhos idosos e dividia o pouco que tinha com os mais necessitados. Em suas atitudes simples já se revelava o germe da santidade que crescia silenciosa em seu coração. Seu olhar era doce, mas havia nele uma profundidade que inquietava. O reflexo de uma alma que parecia compreender os segredos do sofrimento antes mesmo de experimentá-lo. E as abelhas, curiosamente, nunca a abandonaram. Mesmo quando cresceu, camponeses juravam ver abelhas brancas voando por perto sempre que Rita passava pelos campos ou se recolhia em oração. Elas se tornaram símbolo de sua ligação com o sagrado, mensageiras do divino que pareciam acompanhar seus passos desde o berço. Muitos acreditavam que essas abelhas eram anjos disfarçados, guardiões de uma missão celestial que se revelaria apenas no tempo certo. Assim, entre a terra e o céu, entre a simplicidade da vida camponesa e o mistério da providência divina, crescia a menina que um dia seria conhecida como Santa Rita de Cássia, a mulher das causas impossíveis, a rosa que floresceria entre os espinhos da dor. Sua história estava apenas começando e o destino, paciente como o tempo, aguardava o momento de revelar-lhe o caminho que a levaria da inocência à glória eterna. Enquanto crescia, Rita de Cássia revelava ao mundo uma serenidade que destoava de sua idade, como se dentro de sua alma repousasse o silêncio do próprio céu. As crianças do vilarejo corriam pelos campos, rindo e brincando entre o som das cigarras e o farfalhar das oliveiras, mas Rita preferia o recolhimento. Sentava-se sobre as pedras quentes das colinas, observando as sombras se alongarem ao entardecer, como se conversasse com algo invisível. Havia nela uma calma que inspirava respeito, um modo de estar no mundo que não parecia terreno. Enquanto outras meninas sonhavam com festas e casamentos, Rita sonhava com a paz interior, com a pureza do coração, com a presença de Deus no mais simples gesto do dia. Ela amava o silêncio das montanhas, aquele silêncio que não era vazio, mas cheio de vida. O mesmo silêncio em que os santos encontravam respostas. Gostava das orações ao cair da tarde, quando sua família se reunia diante da pequena imagem da Virgem Maria esculpida em madeira. As velas tremeluziam, lançando luz sobre os rostos cansados dos pais, e Rita, ajoelhada, recitava cada palavra com devoção sincera. Seus lábios pequenos pronunciavam o Pai Nosso com a solenidade de quem já entende o poder de cada sílaba. A fé para ela não era ensinamento, era instinto, uma herança gravada na alma. Com o tempo, a pequena começou a frequentar com mais frequência a igreja de São Montano, uma construção simples de pedra, cercada por ciprestes e neblina. Lá, passava horas ajoelhada diante do altar, mesmo quando os bancos estavam vazios e o frio cortava o ar.
Muitas vezes o padre a encontrava sozinha, murmurando orações, com os olhos fixos no crucifixo. Ela ainda não compreendia todas as palavras das Escrituras, mas o seu coração as traduzia em amor. Cada versículo soava como uma promessa, cada salmo um chamado. O templo se tornava um refúgio e o sagrado sua companhia constante. Aos poucos, sua presença começou a ser notada pelos moradores. Havia quem dissesse que ao vê-la rezar, sentia uma paz que não sabia explicar. Outros afirmavam que o ar dentro da igreja mudava, como se uma brisa leve e perfumada se espalhasse pelo ambiente. Rita não buscava atenção. Sua humildade era silenciosa, quase invisível, mas a força espiritual que emanava de sua postura simples era impossível de ignorar. Era como se o próprio Deus a envolvesse em um manto de graça. Em casa, ajudava os pais no trabalho do campo, cuidava dos animais e sempre encontrava tempo para estender a mão aos necessitados. Quando via alguém em sofrimento, seu instinto era consolar. Não suportava presenciar dor sem agir. Certo dia, ao encontrar um cordeiro ferido nas margens do rio, carregou-o nos braços até casa, limpou suas feridas e o alimentou. Seus pais observaram em silêncio, emocionados, não apenas pela bondade do gesto, mas pela ternura que irradiava de cada movimento da filha. Parecia que Rita sentia o sofrimento dos outros como se fosse o seu próprio. Foi nesse mesmo espírito de compaixão que testemunhou, ainda menina, um episódio que marcaria profundamente sua vida. Enquanto caminhava pelas trilhas que levavam ao vilarejo, viu dois camponeses discutindo violentamente. O ódio tomava conta de suas vozes e a briga ameaçava se transformar em tragédia. Rita não correu nem gritou. Ajoelhou-se no chão, com as mãos unidas e lágrimas escorrendo pelo rosto, e começou a rezar. Ninguém entendeu o que acontecia, mas, lentamente, o ar pareceu mudar. Os homens pararam, olharam um para o outro e, sem dizer uma palavra, se afastaram. Quando voltou para casa, Rita não falou sobre o que fizera. Para ela, era natural rezar diante da dor. Porém, os que presenciaram a cena jamais a esqueceram. Acreditavam que a menina havia sido tocada por um poder que vinha de Deus. O poder da oração verdadeira, aquela que nasce do coração e não dos lábios. A notícia se espalhou e o nome de Rita passou a ser pronunciado com respeito e admiração. Alguns diziam que anjos haviam intercedido por sua súplica. Outros acreditavam que a simples pureza da menina havia desarmado o ódio dos homens. A partir desse dia, o vilarejo passou a vê-la como um sinal vivo do perdão divino. Rita parecia compreender, mesmo sem ser ensinada, um segredo que muitos adultos jamais compreenderiam: que o perdão não é fraqueza, mas força espiritual. A força que transforma inimigos em irmãos e dor em paz. Essa lição, aprendida na infância, seria a base de toda a sua vida. Uma fé feita de compaixão e coragem, que mais tarde a sustentaria diante das piores tempestades. Ela ainda não sabia, mas aquela prece infantil seria o primeiro eco de uma missão muito maior. Porque Deus, ao escolher seus instrumentos, começa sempre com o simples, o puro e o silencioso. E Rita, com seu coração terno e olhar sereno, já era o espelho daquilo que o mundo mais precisava, o reflexo do amor que perdoa, cura e reconstrói. Apesar de nutrir desde muito jovem o desejo puro
de se consagrar a Deus, Rita de Cássia cresceu em uma época em que o destino das mulheres era traçado não pela fé, mas pelas conveniências do mundo. Em Roca Porena, como em toda a Úmbria medieval, as moças eram educadas para o casamento, para o cuidado da casa e da família, jamais para a vida contemplativa. Mas dentro de Rita havia uma voz silenciosa que chamava para algo maior. Deste padrão, desde criança, sonhava em vestir o hábito das monjas agostinianas de Cássia, em viver em oração constante e servir aos pobres e doentes. Seu coração pertencia a Deus, e em seus pensamentos já se via ajoelhada diante do altar, oferecendo sua vida como um sacrifício de amor. No entanto, o tempo em que viveu foi cruel com as almas que desejavam liberdade espiritual. A sociedade não compreendia a fé como escolha, mas como dever, e às mulheres restava obedecer. Seus pais, Antônio e Amata, já idosos, temiam o futuro da filha. Sabiam que não viveriam muito e não suportariam a ideia de deixá-la desamparada em um mundo dominado pela instabilidade e pela violência. A Itália do século XIV era um território dividido por guerras internas e vinganças entre famílias. As rivalidades políticas entre os guelfos, partidários do Papa, e os gibelinos, defensores do imperador, manchavam as ruas de sangue. O ódio entre as facções não se limitava às palavras. Tomava forma em emboscadas, traições e assassinatos. E dentro desse cenário, a proteção de uma mulher sozinha era quase impossível. Por isso, movidos pelo medo e pela tradição, decidiram casá-la com um homem que consideravam capaz de oferecer segurança. Esse homem chamava-se Paolo Mancini, um oficial de segurança local, de aparência firme e voz autoritária. Sua fama, porém, antecedia seus passos. Era conhecido tanto pela coragem quanto pelo temperamento violento, envolvido nas disputas sangrentas entre as famílias que dividiam Cássia e suas redondezas. Paolo era um homem marcado pelo ódio e pela honra, virtudes e feridas que o mundo medieval cultivava como espadas afiadas. Os vizinhos o respeitavam, mas temiam sua ira. Era leal aos seus, mas implacável com os inimigos. Para muitos, representava força e proteção. Para outros, perigo e descontrole. E seria com ele que a jovem Rita, ainda com apenas 12 anos, teria de compartilhar o destino. Quando seus pais lhe comunicaram a decisão, Rita não chorou, não suplicou e tampouco se rebelou. Apenas baixou os olhos e respondeu com serenidade: "Se esta é a vontade de Deus, que assim seja." Suas palavras revelavam uma fé madura demais para uma criança. Uma aceitação que não vinha da fraqueza, mas da entrega total. No fundo de sua alma, sabia que Deus não permitiria uma dor sem propósito. Ela via no casamento não o fim de seu sonho religioso, mas uma nova forma de cumprir o desígnio divino. Talvez, pensava, pudesse ser instrumento de transformação dentro daquele lar. A cerimônia aconteceu discretamente, como era costume entre as famílias camponesas. A jovem Rita, vestida com simplicidade, caminhou até o altar, com um rosário entre os dedos e o coração cheio de incerteza. Paolo, ao seu lado, exibia a postura de um homem acostumado à autoridade, mas o olhar inquieto denunciava algo quebrado em sua alma. Dizem que, durante a bênção, Rita fitou o crucifixo e pediu silenciosamente a Deus que a ajudasse a suportar o peso que lhe fora imposto. Aquela oração
feita entre lágrimas contidas, seria apenas a primeira de muitas. Os primeiros anos de casamento foram de profunda provação. Paolo, embora inicialmente gentil, mostrava com o tempo o lado mais sombrio de sua natureza. As tensões políticas e as brigas entre famílias o tornavam cada vez mais agressivo e desconfiado. Quando voltava das ruas, trazia consigo a violência que via no mundo, e Rita era quem o acolhia com paciência e amor. Ela não respondia às ofensas, não se defendia com palavras duras, rezava. Em silêncio, suportava o peso de um amor difícil, acreditando que Deus a colocara ali com um propósito, o de salvar aquela alma atormentada. E, de fato, seu testemunho começou a operar pequenas mudanças. Havia noites em que Paolo, tomado pela raiva, via Rita ajoelhada, orando por ele. Nessas horas, algo em seu olhar se abrandava, como se o coração endurecido encontrasse, ainda que por um instante, o reflexo da ternura divina. Rita acreditava que a oração podia amolecer até as pedras, e era com essa fé que enfrentava cada dia. Mesmo quando o medo rondava a casa, ela permanecia calma, porque sabia que o amor, quando verdadeiro, não é ausência de dor, mas coragem para suportá-la. Rita acreditava que a oração podia amolecer até as pedras, e era com essa fé que enfrentava cada dia. Mesmo quando o medo rondava a casa, ela permanecia calma, porque sabia que o amor, quando verdadeiro, não é ausência de dor, mas coragem para suportá-la. Os vizinhos admiravam sua força silenciosa. Muitos se perguntavam como uma mulher tão frágil podia manter a paz em meio ao caos. Mas Rita não se via como forte, apenas obediente à vontade de Deus. Ela compreendia que cada lágrima derramada tinha um sentido, que cada espinho em seu caminho fazia parte de uma cruz que precisava carregar. E assim, entre o peso das injustiças e a luz da fé, Rita começou a escrever o capítulo mais humano de sua santidade, aquele em que o amor e a dor caminham juntos e onde a obediência à vontade divina é a maior das vitórias. O casamento, que deveria ser um abrigo de amor e partilha, tornou-se para Rita o início de um longo calvário. Paolo Mancini, o homem a quem fora unida por obediência, trazia em sua alma as cicatrizes da guerra e o peso da violência de uma época em que a honra se lavava com sangue. Seu coração havia se endurecido como o ferro de sua espada, e seus dias eram marcados por desconfiança, raiva e ressentimento. As brigas das ruas, as tensões entre os guelfos e gibelinos, as ofensas e rivalidades políticas não ficavam fora de casa. Paolo as trazia consigo, como um veneno que contaminava o lar. E Rita, silenciosa, aprendia a transformar cada ferida em oração. A casa simples de pedra, nas colinas de Rocaporena, que deveria ressoar com o som das preces e das vozes de um amor recém-formado, logo se tornou um lugar onde o silêncio pesava como chumbo. As noites eram longas e os dias cheios de tensão. Paolo chegava muitas vezes embriagado, exausto das lutas e das intrigas. Suas palavras, afiadas como lâminas, feriam o coração da esposa que nunca respondia com ira. Ela o escutava em silêncio, abaixando o olhar, esperando que o furor passasse. Quando ele se calava, cansado da própria cólera, Rita se ajoelhava diante de um pequeno crucifixo pendurado na parede e sussurrava: Senhor, perdoa-o, porque ele não sabe o que faz. As humilhações se tornaram constantes.
Paulo descontava em Rita as frustrações que o mundo lhe impunha. Gritava, batia, quebrava objetos e cada explosão de fúria deixava cicatrizes, não apenas no corpo, mas na alma da jovem esposa. Os vizinhos ouviam os gritos e temiam por ela. Alguns lhe diziam para partir, para procurar abrigo junto aos pais ou às irmãs do convento. Mas Rita, com uma calma quase sobrenatural, respondia sempre o mesmo: foi Deus quem me deu esta cruz e Ele me dará força para carregá-la. Suas palavras ecoavam como um voto sagrado, não de submissão, mas de entrega espiritual. Aos olhos do mundo, ela parecia uma mulher fraca. Aos olhos de Deus, era uma guerreira da fé. Rita compreendia que o verdadeiro amor não é aquele que floresce apenas em tempos de alegria, mas o que resiste ao fogo da dor. Sua oração não era de revolta, mas de compaixão. Pedia pela alma do marido, pela paz em seu coração, pela redenção de seus pecados. Em suas preces, nunca rogava por si, apenas por ele. Acreditava que cada lágrima derramada tinha o poder de purificar o ódio e que Deus, em sua infinita misericórdia, um dia transformaria aquele homem através do amor. E pouco a pouco, essa transformação começou. Rita não pregava com palavras, mas com o exemplo. Cuidava das feridas do marido quando voltava machucado das brigas. Preparava o alimento com carinho, mesmo quando era tratada com frieza. Sua mansidão começou a penetrar o coração de Paulo como a água que gota a gota desgasta a pedra. Ele não compreendia como aquela mulher que tanto sofria podia ainda sorrir. Às vezes, ao vê-la rezando à luz fraca das velas, sentia algo despertar dentro de si. Um remorso silencioso, um desconforto diante da própria brutalidade. As testemunhas da época diziam que a presença de Rita era transformadora. Quando caminhava pelas ruas de Cássia, as pessoas notavam a serenidade em seu rosto, mesmo quando havia tristeza em seus olhos. Ela não se envergonhava da dor, trazia-a como quem carrega uma chama sagrada. Sua fé tornava o invisível palpável. Era como se uma força invisível a sustentasse, e essa força, sabiam todos, era Deus. Rita não combatia o mal com o mal, combatia com amor. E de forma misteriosa, esse amor começou a quebrar a couraça de Paulo. Em seus últimos anos de vida, Paulo começou a mudar. A violência que antes o definia foi sendo substituída por um arrependimento tímido, que crescia a cada oração que via sair dos lábios da esposa. Ele passou a respeitar sua fé, a acompanhá-la às missas e até a fazer o sinal da cruz antes de sair de casa. Mas o mundo não perdoa facilmente quem carrega marcas de sangue. Seus inimigos o esperavam. E certo dia, enquanto voltava de uma de suas rondas, Paulo Mancini foi emboscado e assassinado a golpes de espada, vítima das vinganças políticas que assolavam Cássia. Quando a notícia chegou, Rita não chorou em desespero, silenciou. Recolheu-se diante do crucifixo e orou. Não pediu justiça nem vingança, pediu perdão. Perdoou o assassino do homem que tantas vezes a ferira. E ali, entre as lágrimas e a oração, nasceu um dos maiores exemplos de amor cristão que a história conheceu. Rita transformou a dor da perda em oferenda a Deus, mostrando ao mundo que o perdão é mais forte do que a morte. Desde então, o povo começou a chamá-la de a Mulher da Cruz Viva, porque ela havia carregado não apenas o peso de seu próprio sofrimento, mas o de um amor redimido pelo sacrifício.
E no silêncio da fé, Rita encontrava a paz que o mundo nunca pôde lhe dar. A morte de Paolo marcou o início de uma nova e ainda mais dolorosa fase na vida de Rita. O sangue derramado do marido reacendeu antigas rivalidades entre famílias, e o nome dos Mancini foi tomado pela sede de vingança. Os parentes de Paolo exigiam que os filhos do casal, agora adolescentes, vingassem o assassinato do pai, pois assim mandava a lei da honra naquela Itália dividida pela violência. Rita, que já havia perdoado os assassinos, agora se via diante de um dilema aterrador. Como impedir que seus filhos se manchassem com o mesmo ódio que destruíra a alma de seu marido? A cada noite, ela se ajoelhava diante do crucifixo, chorando e pedindo a Deus que poupasse as almas dos meninos, mesmo que isso significasse perdê-los no mundo terreno. Sua fé era tão profunda que, em meio às lágrimas, chegou a pronunciar uma súplica terrível. Senhor, se for preciso, leva meus filhos antes que cometam pecado mortal. Pouco tempo depois, a prece foi atendida de forma misteriosa. Uma epidemia assolou a região de Cássia e ambos os filhos de Rita adoeceram gravemente. Durante dias, ela cuidou deles com ternura e resignação, vendo a vida se apagar de seus corpos enquanto sussurrava orações de entrega. Quando o último suspiro veio, Rita, em vez de se revoltar, beijou suas testas e disse: agora estão em paz, livres da mancha do sangue. O sofrimento foi imenso, mas junto dele veio uma profunda libertação. Sozinha, sem marido e sem filhos, Rita sentiu que o mundo a havia despido de tudo, e talvez fosse esse o propósito divino. Foi então que o chamado que ela ouvira desde a infância voltou a ecoar em seu coração. Decidiu ingressar no convento das monjas agostinianas de Santa Maria Madalena, em Cássia, para dedicar o resto de sua vida à oração e à caridade. Mas seu caminho para a vida religiosa não seria fácil. Por 3 vezes ela foi recusada pelas freiras, que temiam aceitar uma mulher ligada a um crime de sangue e às rivalidades entre famílias inimigas. Mesmo assim, Rita não desistiu. Continuou batendo à porta do convento, com humildade e perseverança. E foi então que, numa noite silenciosa, algo extraordinário aconteceu. A tradição conta que, enquanto rezava em sua pequena casa, pedindo a intercessão de seus santos protetores, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, Rita ouviu um som suave, como o bater de asas. Quando abriu os olhos, viu diante de si uma luz intensa e 3 figuras celestiais apareceram. Eram os santos aos quais havia confiado sua alma desde menina. Eles a chamaram pelo nome e, num instante, ela foi envolta por um sono profundo. Ao despertar, Rita estava dentro do convento, atrás de suas portas trancadas. As freiras, assustadas, compreenderam que se tratava de um milagre e, reconhecendo a vontade divina, a aceitaram entre elas. Dentro dos muros do convento, Rita viveu uma vida de obediência, humildade e penitência. Dormia pouco, comia quase nada e passava longas horas em contemplação diante do crucifixo. As irmãs testemunharam episódios inexplicáveis. O perfume das flores parecia segui-la e, por vezes, enquanto rezava, uma luz dourada iluminava seu rosto. Sua presença trazia paz, mas também provocava um respeito silencioso, pois todos sabiam que ali havia uma alma ferida e escolhida para sofrer.
Mesmo nas tarefas mais simples, limpar o chão, cuidar dos enfermos, preparar o pão, Rita demonstrava uma serenidade que contrastava com as dores que trazia dentro de si. Foi durante um desses momentos de meditação profunda que um novo sinal divino se manifestou. Ao contemplar a imagem de Cristo crucificado, Rita sentiu uma dor lancinante na testa. Ao tocar o local, percebeu que um espinho da coroa de Cristo havia se desprendido e perfurado sua pele, deixando uma ferida aberta que jamais se curaria. O sangue fluía em silêncio e o ferimento exalava um perfume doce e inexplicável, semelhante ao das rosas que tanto amava. As freiras ficaram impressionadas, algumas assustadas, mas Rita apenas murmurou: "Agora participo um pouco da dor do meu Senhor." A partir daquele dia, passou a carregar a ferida com humildade, cobrindo-a com um véu, suportando tanto o sofrimento físico quanto o isolamento que a marca lhe impôs. Os anos seguintes foram de dor e contemplação. O espinho se tornou símbolo da união mística entre Rita e o sofrimento de Cristo. Mesmo debilitada, ela continuou a servir com devoção e bondade, nunca se queixando. Quando as dores eram mais intensas, repetia baixinho: "O amor é mais forte do que a dor." E de fato parecia ser. Sua cela tornou-se um lugar de peregrinação para as próprias freiras que vinham pedir conselhos e orações. Rita, mesmo em agonia, confortava as outras, dizendo que cada lágrima oferecida a Deus era transformada em uma pérola eterna. Sua vida já não pertencia ao mundo. Era uma chama silenciosa, consumida em sacrifício e luz. Com o passar dos anos, o corpo de Rita se enfraqueceu, mas sua fé se tornou ainda mais luminosa. A ferida em sua testa, aberta e dolorosa, nunca cicatrizou, e com o tempo passou a ser vista como um sinal visível da comunhão entre o humano e o divino. As irmãs do convento notavam que, ao se aproximar dela, o ar se tornava mais leve, impregnado por um aroma de flores que parecia surgir do nada. Mesmo enferma, Rita mantinha um olhar sereno e um sorriso discreto, como se visse algo além da dor. Passava horas em êxtase diante do crucifixo, e algumas religiosas afirmavam ouvi-la conversar com Cristo, suplicando não por alívio, mas por força para suportar as provações. Ela dizia que o sofrimento, quando aceito com amor, se transformava em ponte entre a terra e o céu. Durante os últimos anos de vida, Rita viveu quase reclusa em sua cela, tomada por febres constantes e fraqueza extrema. Mesmo assim, não deixou de ser procurada pelos fiéis da região, que viam nela uma mulher santa ainda em vida. Muitos batiam à porta do convento para pedir orações, e relatos de curas e bênçãos começaram a se espalhar. Pessoas enfermas diziam sentir alívio apenas ao tocar o muro do convento onde Rita morava. As irmãs, temendo a fama, tentavam conter a devoção popular, mas era impossível conter a força da fé. Em meio a esse cenário de adoração e mistério, um dos episódios mais comoventes de sua história aconteceu: o milagre da rosa. Era um inverno rigoroso, e a neve cobria Roca Porena como um véu gelado. Rita, já em seu leito de morte, recebeu a visita de uma prima. Com voz fraca, pediu-lhe que fosse até sua antiga casa e trouxesse uma rosa do jardim. A prima, comovida, explicou que era impossível. Tudo estava coberto de gelo e nenhuma flor sobreviveria àquela estação.
Rita sorriu como quem ouvia um segredo divino e respondeu: Vá, minha irmã. Deus mostrará o impossível. A mulher, movida pela fé, partiu até o vilarejo e, ao chegar, encontrou uma única rosa vermelha florescendo entre a neve. Colheu-a com lágrimas nos olhos e a levou de volta ao convento. Ao vê-la, Rita segurou a flor junto ao peito e sussurrou uma prece de gratidão. Para ela, aquele era o sinal de que Deus continuava presente, mesmo quando o mundo parecia frio e sem vida. Pouco tempo depois, Rita pediu também um figo maduro do mesmo jardim, e contra todas as leis da natureza, o figo estava lá, doce e intacto. Esses dois milagres, da rosa e do figo, foram testemunhados e registrados pelas freiras, tornando-se símbolos eternos da fé que vence a lógica e o desespero. Dias depois, em 22 de maio de 1457, Rita fechou os olhos pela última vez. As irmãs presentes contaram que, no momento de sua morte, uma luz suave invadiu a cela e um perfume intenso preencheu o ar, espalhando-se por todo o convento. Nenhum corpo presente conseguiu explicar o fenômeno, mas todos compreenderam que algo sagrado havia acontecido. Seu corpo foi preparado para o sepultamento, mas jamais entrou em decomposição. Ao contrário, permaneceu incorrupto, sereno, com o semblante de quem dorme em paz. O perfume das rosas persistiu e logo começaram a surgir relatos de milagres junto a seus restos mortais. Pessoas que tocavam o corpo ou apenas rezavam diante dele relatavam curas inexplicáveis. O túmulo de Rita se transformou em destino de peregrinação e sua fama se espalhou pela Itália e depois por toda a Europa. Por séculos, estudiosos, clérigos e fiéis visitaram seu corpo incorrupto, que até hoje repousa na Basílica de Santa Rita, na cidade de Cássia, exposto em um relicário de cristal. O Vaticano recebeu inúmeros testemunhos de milagres atribuídos à sua intercessão, curas de doenças incuráveis, reconciliações familiares, conversões súbitas. Entre os mais famosos, há o caso de uma jovem enferma que, após rezar diante da relíquia da santa, levantou-se curada após anos sem andar. Outro relato fala de marinheiros salvos de um naufrágio após invocarem seu nome em meio a uma tempestade. Foi diante da imensidão desses acontecimentos que, no ano de 1900, o Papa Leão XIII a canonizou, reconhecendo-a oficialmente como Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis e das dores humanas. Sua imagem passou a ser venerada em todo o mundo, e sua história ecoou como um lembrete eterno de que a fé, quando verdadeira, é capaz de transformar até as tragédias mais sombrias em sinais de esperança. A história de Santa Rita de Cássia é, acima de tudo, um espelho sombrio e luminoso da condição humana. Uma jornada que nos mostra como o sofrimento pode ser transformado em redenção quando se caminha com fé. Rita não foi poupada das dores mais profundas. Conheceu a violência, o luto, a solidão e até a incompreensão dos homens de seu tempo. E ainda assim, permaneceu firme, com o coração entregue à vontade divina. Em sua trajetória, vemos a essência do cristianismo vivido em sua forma mais pura: o perdão diante da injustiça, a compaixão diante do ódio e a esperança diante do impossível. Ela não negou a dor. Antes, fez dela sua oração.
Transformou o espinho que a feriu em símbolo de união com Cristo, lembrando ao mundo que o amor verdadeiro, aquele que nasce do sacrifício, é o que mais se aproxima do divino. Mas Santa Rita também nos ensina sobre os limites humanos. Quando suplicou a Deus pela morte dos próprios filhos, com medo de vê-los cair na perdição, cometeu um gesto que, à primeira vista, parece extremo. Um erro nascido do desespero e da fé levada ao limite. E, no entanto, essa atitude revela a profundidade de sua entrega. Ela confiava tanto em Deus que preferiu suportar o sofrimento da perda a testemunhar o ódio em sua linhagem. Rita errou como humana, mas amou como santa. E talvez seja justamente isso que a torna tão próxima de nós. Uma mulher que vacilou, sofreu, mas nunca desistiu de acreditar. Sua vida é um lembrete de que até os corações feridos podem florescer novamente, mesmo quando o inverno parece eterno. A rosa que nasceu na neve é mais do que um milagre distante. É um símbolo para todos os que vivem entre dores e esperanças. É o chamado silencioso para manter a fé mesmo quando tudo parece frio e sem cor. Santa Rita nos recorda que o verdadeiro milagre não está em evitar o sofrimento, mas em dar sentido a ele. Em cada lágrima que ofereceu, nasceu uma semente de luz. Em cada ferida, uma chance de cura espiritual. Ela nos ensina que a oração é o refúgio das almas cansadas e o perdão, o caminho dos que buscam paz. Ao olhar para sua história, compreendemos que a santidade não é ausência de dor, mas transformação dela em amor. Por isso, ao ouvir seu nome, Santa Rita, a mulher das causas impossíveis, lembre-se de que nada está realmente perdido. Há sempre uma rosa que pode florescer no frio da existência, uma luz que rompe a escuridão mais densa. E talvez o maior milagre de todos seja este: descobrir, como Rita descobriu, que a fé é a chama que permanece acesa, mesmo quando o mundo parece soprar contra ela. E assim, diante da história de Santa Rita de Cássia, a mulher que transformou a dor em luz e a impossibilidade em fé, resta-nos silenciar o coração e voltar o olhar para o alto. Porque há momentos em que a alma humana, ferida e cansada, precisa apenas de um sussurro de esperança, um lembrete de que Deus ainda escuta, mesmo nas noites mais densas. É nesse silêncio onde o desespero encontra o divino que a oração ganha força. Que cada palavra pronunciada seja um eco da fé que sustentou Rita e que através dela possamos sentir o perfume suave da rosa que floresce entre as trevas. E quando as sombras do mundo parecerem sufocar a alma, quando a dor pesar mais do que o silêncio e o impossível parecer intransponível, é nesse instante que devemos nos voltar a Santa Rita de Cássia, a mulher que soube transformar o sofrimento em milagre. Pois orar a ela nos momentos difíceis é como acender uma chama dentro da escuridão, uma rosa que floresce entre as cinzas da fé. Agora, silencie o coração e permita que cada palavra seja um sopro de fé. Esta é a oração a Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, aquela que ouve os corações quebrados e transforma lágrimas em milagres. Santa Rita, mulher de dor e de milagres, tu que conheceste o peso da perda e a beleza do perdão, olha agora por nós, que caminhamos entre sombras e esperanças. Ensina-nos a suportar as cruzes do dia
com o mesmo amor silencioso com que carregaste as tuas. Quando o mundo gritar que tudo está perdido, faze-nos lembrar que há flores que nascem mesmo sob o gelo da tristeza. Toca nossas feridas com tua compaixão e cobre-nos com o véu da tua serenidade. Afasta de nós o desespero, o rancor e a incredulidade. Dá-nos o dom da paciência que vence o tempo e do perdão que liberta a alma. Tu que viste o amor humano se transformar em dor, transforma também nossa dor em caminho para Deus. Acolhe nossas lágrimas, como acolheste as tuas, diante do crucifixo ensanguentado. E quando o sofrimento parecer insuportável, lembra-nos que a fé é mais forte do que a dor, e que nas mãos de Deus até as feridas florescem. Santa Rita, espinho e rosa da fé eterna, que o perfume da tua entrega alcance nossas vidas. Tu que recebeste na fronte a marca do espinho sagrado, ensina-nos a compreender o sentido dos sofrimentos que nos visitam. Quando a noite da alma se estender sobre nós, seja a tua luz o farol que nos conduz à esperança. Não deixes que nos percamos nos caminhos da vingança ou da dúvida. Guia-nos para o perdão, mesmo quando ele parece impossível. Faze calar o ódio que habita os corações feridos e desperta em nós a mansidão dos que sabem esperar. Como tu, queremos amar sem medida e confiar sem condição. Ensina-nos a transformar cada lágrima em oração, cada queda em aprendizado, cada dor em semente de amor. Santa das causas impossíveis, ouve o clamor que elevamos no silêncio. Ó Santa Rita, serva de Jesus crucificado, tu que contemplaste a dor de Cristo e encontraste nela o amor perfeito, olha por aqueles que caminham em desespero. Intercede pelos que sofrem sem voz, pelos que choram escondidos, pelos que perderam a fé nos milagres. Toca as feridas dos corpos e das almas e devolve a esperança aos corações quebrados. Dá força à mãe que reza sozinha pela salvação dos filhos e paz ao homem que carrega culpas que o mundo não perdoou. Estende tua mão sobre os enfermos, os solitários e os aflitos, e faze brotar em cada um o dom da confiança. Mostra-nos que a fé não é fuga, mas entrega, e que a graça divina habita o coração que suporta e ama. Permite-nos sentir, ainda que por um instante, a presença de Deus que te envolveu no último suspiro e o perfume eterno da rosa que floresceu sobre tua vida. Por fim, Santa Rita, intercede por nós junto ao Altíssimo, para que aprendamos a viver com o mesmo fervor que te guiou. Livra-nos do orgulho que cega e do medo que paralisa. Ensina-nos a aceitar o que não podemos mudar, a lutar pelo que é justo e a crer quando todos duvidam. Faz com que nossas preces subam ao céu como o aroma das tuas rosas. Diante do trono divino, apresenta nossos pedidos e nossas dores e roga para que sejamos dignos de receber a misericórdia de Deus. Que, como tu, saibamos transformar espinhos em bênçãos e lágrimas em flores de amor eterno. E quando o dia chegar em que nossas vozes se calarem, que o Senhor nos acolha sob o mesmo perfume santo que envolveu tua partida. Assim seja, Santa Rita de Cássia, mulher de luz nas trevas, nossa intercessora eterna diante do impossível. Amém. Há silêncios que não são vazios, há silêncios que respiram, silêncios que guardam dentro de si o murmúrio das almas que se ofereceram em amor e desapareceram, não em esquecimento, mas em luz.
Entre esses silêncios, existe um nome que ecoa como perfume no vento, um nome que paira suave sobre a terra cansada. Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santa Teresinha. A flor pequena de um jardim invisível, nascida em um mundo de dor, mas feita de doçura e fogo. Aquela que acreditou que mesmo nas menores coisas habita o infinito. Aquela que ousou amar quando o amor já parecia impossível. E assim, antes que o tempo se curvasse diante de sua santidade, ela já tinha compreendido o segredo, que a grandeza de Deus se revela no que é pequeno, que a eternidade se esconde no instante, e que a santidade não é ruído, é entrega silenciosa. Quem ouve sua história, ouve mais do que palavras. Ouve um sussurro de eternidade. Ouve o som de um coração que queimava por Deus e que, ao se consumir, iluminou o mundo. Prepare-se então para caminhar entre sombras e luzes, entre o choro de uma menina e o cântico de uma santa, entre a dor que parece esmagar e a fé que floresce no meio da noite. Porque esta não é apenas a história de uma mulher, é a história de uma alma que, ao se fazer pequena, se tornou imensa. A infância de Teresa Martim. Era o inverno de 1873. O frio cobria Alençon como um manto de vidro. As ruas exalavam o cheiro do pão fresco e das lareiras acesas. E numa pequena casa, onde a fé era o sol que aquecia as paredes, nascia uma criança, Marie-Françoise Thérèse Martin, a última filha de Luís e Zélia Martin. O destino parecia simples, mas o céu já se inclinava sobre aquele berço. Zélia, mãe terna e firme, escrevia em suas cartas que a menina era diferente, que havia nela algo de misterioso, uma doçura intensa, uma sensibilidade que parecia ultrapassar a idade. O olhar de Teresa era um espelho de um mundo que ainda não era deste mundo. Naquela casa, a fé não era palavra, era rotina. O pai, relojoeiro de mãos calmas e espírito contemplativo, ensinava que o tempo pertence a Deus. A mãe, trabalhadora incansável, ensinava que cada costura, cada gesto podia ser uma oração. Teresa cresceu entre orações e histórias, entre o cheiro do linho e o som das orações noturnas. Mas a vida dos santos começa quase sempre na dor. E o céu, quando escolhe, escolhe provando. Zélia adoeceu. O câncer, silencioso e cruel, avançava como uma sombra. Teresa tinha apenas 4 anos quando a viu partir. A dor daquela ausência foi o primeiro golpe em sua alma pura, e a menina, tão pequena, sentiu-se órfã não apenas da mãe, mas do calor do mundo. Ela se recolheu. Chorava com frequência, escondida nos cantos, temendo perder também o pai. Mas em meio à dor, algo nascia. Um tipo de fé que não pedia explicação. Uma entrega sem condições. Ela descobria cedo demais que o amor verdadeiro não é posse, é sacrifício. Sua infância foi um jardim de contrastes, flores e espinhos, risos e lágrimas, a presença do invisível. Havia nela uma sensibilidade tão profunda que o menor gesto, a menor injustiça, podia fazê-la chorar. E, ao mesmo tempo, o menor sinal de bondade a fazia resplandecer como o sol. Quando dormia, dizia sonhar com anjos. Quando rezava, falava com o menino Jesus como quem fala com um amigo. E nos olhos daquela criança havia já o brilho de quem buscava o céu, mesmo sem saber que o buscava. Depois da morte da mãe, o pai levou as filhas para Lisieux.
A nova casa era simples e o tempo parecia correr mais lento. Ali, Teresa cresceu sob o cuidado das irmãs mais velhas, especialmente Paulina, que se tornaria sua mãe espiritual. Mas o vazio permanecia. Havia noites em que Teresa acordava em prantos, tomada por um medo sem nome. E nessas horas corria para o pai, que a acolhia com ternura infinita. Meu pequeno rei, ele a chamava. Esse amor paterno seria o espelho do amor divino em sua alma. Mas também seria outra ferida, mais adiante, porque toda alma chamada à santidade aprende cedo ou tarde a amar na ausência. Os anos passavam, e a menina, que gostava de flores e de silêncio, já pressentia algo em seu coração, uma inquietude suave, uma voz que não vinha de fora. Era como se o próprio Deus a chamasse, ainda que em sussurros. E ela, sem entender, respondia como sabia, com gestos de amor, com sorrisos, com lágrimas escondidas. Foi nesse tempo que descobriu o que viria a ser seu caminho, o caminho da pequenez. Enquanto o mundo buscava grandezas, Teresa começava a compreender que Deus se esconde nas coisas pequenas, no copo d'água oferecido com carinho, na palavra dita com doçura, na obediência silenciosa. E assim, a santidade começou a crescer dentro dela, como uma semente invisível. Mas antes que essa semente florescesse, o sofrimento voltaria e a vida da pequena Teresa seria novamente provada pelo fogo. Teresa tinha 14 anos quando o desejo do Carmelo começou a arder em seu peito. Era um fogo doce, mas incontrolável. Ela sentia, com certeza quase sobrenatural, que Deus a chamava para si. Não para um altar dourado, mas para o silêncio, a renúncia, o claustro. E esse chamado a consumia por dentro. Mas era jovem demais, frágil, de saúde delicada, com um semblante de menina. Ninguém acreditava que suportaria a vida austera de um convento. Os confessores hesitavam, os familiares choravam. Mas Teresa não cedia. Sabia que a voz que a chamava não era deste mundo. Foi nesse tempo que o pai adoeceu mentalmente. A figura antes tão serena e forte começou a se apagar diante de seus olhos. E Teresa, ao vê-lo sofrer, viu também um reflexo do Cristo sofredor. Ela o amava mais ainda, mas compreendeu que a vontade de Deus podia ferir, e que amar é também aceitar o mistério da cruz. Mesmo assim, ela insistiu em seu propósito. Chegou a pedir em lágrimas permissão ao bispo. Não satisfeita, foi até Roma, na peregrinação com o pai, para implorar pessoalmente ao Papa Leão XIII que a deixasse ingressar no Carmelo, mesmo sendo jovem demais. A cena ficou para sempre gravada nas crônicas da santidade. Diante do Papa, ajoelhada, ela levantou os olhos marejados e disse com voz firme: Santíssimo Padre, peço-lhe a graça de entrar no Carmelo aos 15 anos. Os guardas tentaram afastá-la. Os padres a repreenderam pela ousadia. Mas o Papa, impressionado, respondeu apenas: se for da vontade de Deus, entrará. Aquelas palavras se tornaram eco dentro dela. Se for da vontade de Deus, e ela sabia que era. Ao retornar a Lisieux, esperou, rezou, chorou. E no ano seguinte, seu pedido foi aceito. No dia 9 de abril de 1888, aos 15 anos, Teresa atravessou o portão do Carmelo. Aquela porta de madeira que se fechou atrás dela não era o fim, era o início. O mundo ficava do lado de fora.
e começava o caminho da entrega total. Quando o portão se fechou atrás dela, o som do ferro contra o ferro pareceu ecoar até o coração do templo. Aquela porta que se abria para o claustro era o limite entre dois mundos, o visível e o invisível, o humano e o divino. Teresa, ainda tão jovem, respirou fundo. O ar do convento era frio e o silêncio tinha peso, mas ela não recuou. Sabia que o amor verdadeiro pede silêncio, e o silêncio, às vezes, dói. Os dias no Carmelo não eram feitos de milagres visíveis, eram feitos de rotina, obediência e humildade. Enquanto outros buscavam grandes obras, Teresa buscava o pequeno. Enquanto outros queriam ser vistos, ela queria desaparecer. O caminho dela era o da pequenez. O pequeno caminho, como viria a chamá-lo. As horas começavam antes do nascer do sol. O sino chamava para a oração e o corpo cansado se curvava, dia após dia, diante do mistério eterno. Nas frias madrugadas normandas, Teresa ajoelhava-se no coro, os dedos entrelaçados, os lábios quase imóveis. Não pedia nada, apenas amava. No trabalho manual, ela via um altar. Nas tarefas mais simples, lavar, costurar, varrer, encontrava a presença do Cristo oculto. Quero ser o amor no coração da igreja, escreveria depois. Mas esse amor não era feito de gestos grandiosos. Era o amor que se escondia nas pequenas coisas. Quando uma irmã a irritava, ela sorria em silêncio. Quando uma palavra a feria, oferecia o sofrimento como flor a Deus. Quando o frio a castigava, oferecia o frio. Quando a dor a visitava, oferecia a dor. E pouco a pouco, o que para muitos seria rotina sem brilho, para Teresa tornava-se um caminho luminoso. As irmãs a viam como alguém dócil, mas também misteriosa. Havia nela algo que não se explicava, uma serenidade que vinha de outra parte, um olhar profundo que parecia ver o invisível. Nas cartas e escritos espirituais, Teresa deixava entrever sua alma. Não quero ser santa pela metade. Escolho tudo. O amor é tudo, e é o amor que me fará continuar a viver. Cada palavra era semente, cada gesto, oração. E no silêncio do convento, Deus começava a transformar a menina em chama. Havia também provações. Nem sempre as irmãs compreendiam sua doçura. Algumas a julgavam ingênua demais. Outras achavam que seu fervor era excesso juvenil. Mas Teresa não se defendia. Permanecia quieta. Sabia que a santidade verdadeira não grita. Ela se esconde. Em seus momentos de recolhimento, escrevia pequenos pensamentos, quase como confidências ao próprio Deus. Falava de um amor sem medida, de uma confiança sem reservas. Dizia que a santidade não está em fazer grandes coisas, mas em fazer tudo por amor. E assim, pouco a pouco, o Carmelo de Lisieux se tornava um cenário de mistério. Ali, na clausura, florescia uma alma que o mundo ainda não conhecia. Uma flor escondida, crescendo na sombra. Mas era uma flor que, um dia, espalharia seu perfume sobre toda a terra. Nas horas de adoração, Teresa olhava para o crucifixo e via mais do que dor. Via ternura. Ele me amou até o fim, murmurava, e compreendia que o sofrimento não era castigo, mas comunhão. Que a cruz, para quem ama, é também trono. Seu rosto delicado e pálido parecia feito de luz e cansaço.
Seu corpo frágil suportava as penitências com serenidade quase sobrenatural. Mas era dentro, no silêncio da alma, que travava as batalhas mais duras. As tentações, as secas espirituais, o sentimento de pequenez. E mesmo ali, ela respondia com confiança: mesmo que eu caia 1000 vezes, recomeçarei 1000 vezes, porque Deus é Pai e eu sou sua pequena filha. Assim nasceu o coração do seu ensinamento, a infância espiritual. Ser pequeno diante de Deus, confiar como uma criança confia no Pai, não por fraqueza, mas por amor, porque o amor não se mede em força, mas em abandono. O tempo no Carmelo era um rio manso e constante, e nesse rio Teresa se deixava levar, às vezes com alegria, às vezes com lágrimas, mas sempre com fé. E foi nessa entrega diária, nessa fidelidade às pequenas coisas, que sua alma começou a tocar o céu, mesmo antes da morte. Porque o céu, dizia ela, começa na terra, quando amamos o bastante para esquecer de nós mesmos. Mas o amor, quando é verdadeiro, é provado. E a provação de Teresa veio sob o nome da doença, tuberculose, o mal que ceifava lentamente, que queimava os pulmões e apagava o fôlego. Ela tinha apenas 22 anos quando começaram os primeiros sintomas. A febre, o cansaço, a tosse com sangue, e com a dor física veio também a dor da alma. Durante meses viveu o que chamou de Noite da Fé, um deserto espiritual tão denso que parecia sufocar. Ela, que sempre sentira Deus tão próximo, agora se via cercada por uma escuridão interior. Nada respondia, nada confortava. Era como se o céu estivesse fechado, mas ela não desistiu. Acreditou mesmo sem sentir, amou mesmo sem ver, esperou mesmo sem esperança. E foi nessa noite que sua fé se tornou mais pura, porque já não era sustentada pelo consolo, mas pela decisão. Não tenho fé, mas creio, dizia em lágrimas. Não sinto o amor de Deus, mas escolho amá-lo. E essa escolha a santificou. O corpo se enfraquecia. O rosto, outrora cheio de luz, tornava-se translúcido, quase etéreo. Mas os olhos ainda ardiam. Havia neles algo que desafiava a morte, uma paz que não era deste mundo. As irmãs testemunhavam com espanto. Mesmo entre dores atrozes, Teresa não se queixava, sorria, agradecia, oferecia tudo. Quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra, dizia. Às vezes, no meio da febre, murmurava orações que pareciam canções. Falava do amor como chama, do sofrimento como oferenda, e dizia: tudo é graça, tudo que vem de Deus é amor. Aos poucos, o convento inteiro começou a se transformar pela presença daquela doente sorridente. O amor dela era contagioso, e quando a dor a visitava com mais força, ela dizia baixinho: não posso mais sofrer por muito tempo. Em breve estarei com ele. Foi assim que a morte começou a se aproximar, não como inimiga, mas como noiva. Ela a esperava com serenidade, como quem aguarda o reencontro. E na medida em que o corpo se apagava, a alma brilhava ainda mais. Ela dizia às irmãs: depois da minha morte, farei cair uma chuva de rosas. E essa promessa feita entre lágrimas e fé ecoaria por gerações. O fim aproximava-se como um crepúsculo lento. Nenhum trovão, nenhum alarde. Apenas um sol que, em vez de cair, parecia recolher-se em silêncio. O corpo de Teresa já não obedecia à alma, e contudo,
a alma crescia, alargando-se para caber no infinito. Os médicos nada podiam. As irmãs observavam, impotentes, o sofrimento que consumia cada respiro. A tosse vinha em ondas, o sangue manchava os lenços e ainda assim ela sorria. Aquele sorriso frágil que parecia vir de outro mundo. Quando lhe perguntavam se tinha medo da morte, respondia: "Não, a morte é o beijo de Deus." Às vezes, fitava o crucifixo e ficava horas em silêncio, como quem escuta. E quando falava, sua voz era um fio de vento. Quero olhar para ele até o último suspiro. Na cela pequena, havia o cheiro das flores que as irmãs deixavam ao lado de seu leito. Mas, mais forte que o perfume das rosas, era o perfume da fé. O Carmelo inteiro parecia suspenso entre a terra e o céu. Nos últimos dias, ela mal conseguia levantar a cabeça. As dores eram intensas, o corpo exausto, mas seu olhar mantinha uma paz quase sobrenatural. Numa tarde de setembro, ao sentir que o momento se aproximava, Teresa pediu que a deixassem sozinha por alguns instantes. Quis conversar com o amado em segredo e disse, em prece: "Meu Deus, eu vos amo." Essas palavras, simples, pequenas, foram a síntese de toda a sua vida. Ela, que havia transformado cada gesto em amor, partia agora envolta por ele. Quando a noite caiu, o convento mergulhou em oração. As velas tremulavam. O ar era denso, sagrado. Teresa, deitada, respirava com dificuldade. Olhou para o crucifixo uma última vez e murmurou serena: "Oh, amo-o, meu Deus, eu vos amo." Então o corpo relaxou. Um leve sorriso permaneceu nos lábios. Não houve grito nem dor. A morte entrou como uma brisa e a alma se elevou como perfume. As irmãs choraram em silêncio, mas logo perceberam que algo inexplicável enchia a cela. Um perfume de rosas frescas, intenso e doce, embora nenhuma flor estivesse ali. E compreenderam. A promessa começava a cumprir-se. Teresa partira, mas o amor ficara. E dali em diante, seu nome se espalharia como luz. A morte não pôde calar sua voz. Pelo contrário, foi a morte que a fez ser ouvida. Pouco tempo depois, começaram os relatos. Uma mulher enferma, ao rezar pedindo sua intercessão, recuperou-se inexplicavelmente. Um soldado em meio à guerra sentiu-se envolto por um perfume de rosas e escapou da morte. Famílias inteiras começaram a relatar graças, curas, conversões. O Carmelo de Lisieux, antes silencioso e esquecido, tornou-se peregrinação. Cartas chegavam de todos os cantos da França, depois de toda a Europa e logo de todo o mundo. O pequeno caminho de Teresa atravessava oceanos, corações e séculos. Em 1923, foi beatificada. 2 anos depois, canonizada por Pio XI. E em 1997, proclamada doutora da Igreja por João Paulo II, a mais jovem de todas. Mas mais do que títulos, foi o exemplo que ficou. O exemplo de uma santidade acessível, desarmada, feita de gestos simples, de varrer o chão com amor, de sorrir ao que fere, de confiar quando tudo parece perdido. As igrejas dedicadas a seu nome multiplicaram-se. Milhares de fiéis guardavam pequenas imagens suas, flores secas, relíquias, pedaços de tecido, cartas. E cada um dizia o mesmo: "Ela passou por aqui e deixou rosas." Porque o milagre de Santa Teresinha não está apenas nas curas físicas,
mas na transformação interior que provoca. Quem se aproxima de sua história descobre a ternura. Descobre que a grandeza de Deus não precisa de ruído e que a fé, quando é simples, move montanhas. Seu pequeno caminho tornou-se ponte para os que se sentem incapazes de grandes feitos. Ela ensinou que santidade não é privilégio de poucos, mas chamado de todos. Que o céu se constrói no cotidiano, nas pequenas escolhas, nas pequenas cruzes, nas pequenas alegrias. E que mesmo quando nada parece sagrado, tudo pode se tornar sagrado se for oferecido com amor. Hoje, séculos depois, ainda há quem sinta o perfume de rosas ao pronunciar seu nome. Ainda há quem encontre consolo ao ler suas palavras. Ainda há quem, perdido na noite, reencontre a luz lembrando-se dela. E assim se cumpre a profecia. Depois da minha morte, farei cair uma chuva de rosas. O tempo passou. As gerações se sucederam como ondas que vêm e vão. E, no entanto, a voz de Teresa nunca se calou. Ela continua sussurrando entre as páginas amareladas de seus manuscritos, nas igrejas silenciosas onde as velas tremulam, nos corações cansados que ainda buscam sentido. Porque o que nasceu naquele convento de pedra, uma fé simples, uma entrega sem medida, tornou-se chama que não se apaga. O mundo, tantas vezes distraído e barulhento, ainda se comove com a pureza de sua voz. Uma voz que não fala de poder, mas de confiança, que não promete triunfos, mas paz, que não pede perfeição, mas amor. E esse amor, pequeno e fiel, é o fio invisível que une céu e terra. Teresa ensinou que Deus não se encontra no extraordinário, mas no cotidiano. Que as grandes virtudes podem nascer de um olhar, de um silêncio, de um gesto oculto. Que amar é oferecer, e oferecer é viver. Ela compreendeu e nos ensinou que a santidade é o ponto mais humano da existência, porque é ali, na fraqueza e na humildade, que o divino toca o homem. Há quem diga que Teresa é uma flor, mas talvez ela seja mais do que isso. Talvez seja o jardim inteiro, aquele onde o amor floresce mesmo entre as pedras. E assim, quando o vento sopra e as rosas se abrem, quando a fé renasce no coração de alguém, ela está presente. Santa Teresinha, a pequena, a frágil, a doce, é lembrada não por grandes feitos, mas por ter acreditado que amar é tudo. No Carmelo de Lisieux, o silêncio ainda carrega ecos de sua respiração. E quem ali entra com o coração aberto, sente o mesmo perfume que as irmãs sentiram na noite de sua morte. Um perfume que não vem de flores, mas de eternidade. Eternidade que se fez acessível, porque uma jovem ousou acreditar que o céu começa nas coisas pequenas. Ela dizia: não morro, entro na vida. E entrou, não como sombra, mas como presença. Não como lembrança, mas como força viva. E nós, que ouvimos sua história, não somos mais os mesmos, porque de algum modo ela tocou o nosso silêncio. E ali, dentro de cada um, reacendeu uma chama discreta talvez, mas que não se apaga. Há uma oração que não precisa de palavras. É aquela que nasce quando o coração, cansado de pedir, apenas se oferece. Foi essa a oração de Teresa, e talvez seja essa a oração que o mundo ainda precisa aprender. Enquanto muitos procuram o sentido nas alturas, ela o encontrou no chão. Enquanto muitos medem o amor por feitos, ela o mediu por intenções. E por isso,
Sua história é mais do que relato, é espelho. Espelho que reflete o que temos de mais puro e mais vulnerável. Porque no fundo, todos somos pequenas almas que desejam amar e ser amadas. E é nesse desejo, santificado pelo abandono, que Deus habita. Ao ouvir esta história, o coração do ouvinte se recolhe e talvez, por um instante, sinta o mesmo que Teresa sentia quando ajoelhava no coro, com o frio nas mãos e a esperança acesa. A certeza de que, mesmo na noite, Deus está presente. E se há algo que a pequena flor nos deixou, é isso: o convite à confiança. A coragem de ser pequeno num mundo que valoriza o grande. A leveza de ser luz onde tudo parece sombra. Santa Teresinha do Menino Jesus, menina de fé, mulher de fogo, alma de ternura, continua a caminhar entre nós, invisível e próxima. E a cada alma que se dobra diante de Deus, a cada coração que se abre ao amor, ela deixa cair mais uma pétala. E assim, até o fim dos tempos, continuará sua chuva de rosas.